Boa noite de novo. Muito obrigado aí pela presença de todos. É um prazer a gente voltar com esse tema novo, pelo menos na ABC2, né? O assunto não é novo, não, mas na ABC2 a gente encarou isso mais recentemente. Há uns 2 anos a Ana Flávia levantou essa bola, a gente não quis cortar, não, sabe? Mas a bola ficou uns 2 anos aí, mas nós estamos cortando agora, Ana. E chegou a hora, né, da gente tratar disso. E temos aí uma turma boa que se interessa por esse assunto, conhece esse assunto. O Tiago já está trabalhando aí com ecoteologia, tem até um artigo que saiu recentemente, e vocês vão ver no site da ABC2. A gente botou um link para ele também lá no blog do Éden, né, do Projeto Éden. E no contexto de Labri, que já trabalhava, né, nesse ministério antes da ABC2 mesmo, esse tema era um dos temas, já era muito um dos temas mais importantes, né? Então, o Schaeffer escreveu Verdadeira Espiritualidade nos anos 60, mas em 1970 ele já publicou um livro sobre isso, que é considerado, reconhecido como um dos pioneiros na discussão atual, né? O doutor Northcott, acho que o Tiago vai citar na palestra dele aí, eu suspeito, eu não sei, enfim, mas ele menciona o Francis Schaeffer, que fundou o Labri, como um dos pioneiros nessa discussão aí evangélica recente sobre a questão ambiental. Então, era um tema aí que a gente tinha que encarar, né, em algum momento. E eu acho que chegou a hora, né? Foi apropriado a gente levantar essa bola agora e teve uma convergência de fatos também importantes, né? O relatório do IPCC, COP26 chegando aí. Então, estava na hora mesmo da gente levantar essa bola. Gente, vamos lá. A minha palestra, eu até tratei desse tema na último retiro do Labri aqui, que foi sobre esse tema da conservação ambiental. E aí a gente fez um test drive dessa discussão, né? Mais para um grupo pequeno ali de 15 pessoas. O Tiago estava lá, né? Então o Tiago vai ter que ouvir de novo aí, Tiago. Você vai aprender direitinho. Mas essa discussão aqui, a gente queria ampliar. Eu não estou entrando já em temas avançados de ecoteologia ou de teoria ecológica e cristianismo. Tem um aspecto da discussão aqui que eu vou trazer que é introdutório e por um lado e também prático por outro. Então, a questão não é nem a nossa concepção do que é o meio ambiente, especificamente, mas a questão da postura ética cristã em relação a essa grande questão atual, né? Então, é uma discussão que ela é de preliminares e de implicações, né? Mas eu acho que ela é muito importante, eu acho que é muito urgente a questão da esperança cristã. Isso tem a ver com o tema de escatologia. Não sei quem aí que está acompanhando gosta de escatologia. Tem muito a ver com esse tema. Nós vamos falar sobre esse assunto aqui. E eu acho que a escatologia é uma das questões que mais complica para uma postura cristã na questão da conservação, sabe? Eu acho que os crentes tropeçam nas pernas quando entra o tema da escatologia e ele não consegue associar a escatologia com a postura positiva para a conservação ambiental. Daí a gente pensou em começar já com esse tema, né, e tratar logo no nosso primeiro seminário. Então, eu vou me referir a uma palestra que eu já dei, só citar para fazer um link aqui. Aí nós vamos falar sobre a questão do destino da natureza na esperança cristã, as teologias do fim do mundo, que eu acho que atrapalham hoje a discussão sobre conservação, e a relação entre uma ética da conservação e a esperança cristã. Vamos por aí. Então, gente, vamos lá. Primeiro, progresso insustentável. Isso aqui é um tema que eu tratei numa outra palestra em que a gente lançou a ideia do Éden e de começar a celebrar a estação da criação nas nossas igrejas evangélicas aí. Então, eu não vou repassar aquilo tudo que está na outra palestra, né? Sobre a fé cristã e a questão ambiental. Está disponível, né, no canal de YouTube da ABC2. Eu só vou pegar aqui algumas informações
que no final da primeira sessão da palestra eu trouxe, que foi uma lista de problemas associados com crise ambiental atual, né? Questão do desmatamento, extinção em massa em geral e perda de insetos em particular, crise hídrica, nós estamos vivendo isso agora, né? Maior de 91 anos, aquecimento global, doenças associadas com a questão do desmatamento e o desabastecimento alimentar provocado, enfim, por uma reação em cadeia, né? Por falta de chuvas, por sumiço de insetos e tudo mais. Então, nós temos uma crise aí, né? A gente faz um apanhado desses sinais aí na outra palestra, mas aqui eu estou só mencionando porque isso é um ponto de referência para a gente pensar. Isso traz uma espécie de uma visão meio apocalíptica, né? Ver assim essa crise ambiental imensa. Inclusive, quando a gente começou a falar sobre isso, uns crentes logo apareceram para dizer que não precisava botar a turma em pânico, né? Esse pânico, o pânico ambiental, né? E falaram de também terrorismo, ecoterrorismo, né? Enfim, porque a gente levantou essas evidências aí, né? De uma crise ambiental. Eu até zoei outro dia, que eu achei engraçado, porque há poucos anos os crentes estavam falando aí que o mundo ia acabar, Armagedon para cá, Armagedon para lá, e o pessoal estava torcendo para o mundo acabar logo. E agora, quando a gente tem evidências boas mesmo que está acabando, e o pessoal está dizendo que a gente está deixando todo mundo em pânico, não faz sentido. Mas, na verdade, não é nem uma coisa nem a outra, tá? Nós vamos ver aqui. Eu concordo com essa forma de representar o momento atual como antropoceno, né? Uma época que não é que é a época de colapso, é a época de domínio global do ser humano. Mas essa época do domínio humano no planeta tem se mostrado uma era de colapso e a gente tem alguma responsabilidade nisso, né? Então, isso traz a necessidade de uma consciência ambiental maior entre cristãos também. Isso tem a ver com a questão do progresso, tem a ver com o modo como a nossa sociedade inteira funciona, e não é só porque a gente decidiu que o meio ambiente é importante que a gente vai resolver o problema. Nós temos uma forma de civilização que não se dá bem com o planeta. Isso é um fato, tá? Não se dá bem. A gente suja muito, não limpa, a perda biológica é imensa, e isso está tudo lá na outra palestra. O Gilles Lipovetsky, no livro dele, Felicidade Paradoxal, ele fala que tem uma relação entre o modo que a nossa civilização funciona e as nossas concepções de felicidade. Eu acho muito interessante e genial a abordagem que Lipovetsky trouxe. Em vez de fazer uma análise do modo de produção econômico contemporâneo e dizer que a origem da crise é o modo de produção, né? Em outras palavras, o Lipovetsky argumenta que a questão é mais ampla do que isso. São ideais de felicidade que alimentam esse maquinismo, né, do nosso sistema, da nossa civilização de consumo, né? Ele chama de civilização de hiperconsumo, né? Ou capitalismo de hiperconsumo. E ele argumenta o seguinte, que se não mudar os nossos centros de interesse, não tem jeito de mudar a civilização, não. Em outras palavras, se a nossa concepção de felicidade não mudar, a gente não muda o resto. E eu queria que a gente tivesse isso em mente enquanto a gente vai passando pela palestra aí, sabe? O que pode levar os homens a não buscar felicidade apenas nos bens mercantis, senão desejos de centros de interesses diferentes, trabalho, criação, engajamento público? A exigência do futuro está na invenção de novos modos de educação e trabalho que permitem que os indivíduos encontrem uma identidade e satisfações em outra parte que não nos paraísos fugazes do consumo, ou seja, um outro tipo de ideia de felicidade, que é um outro tipo de paraíso também, né? Quando a felicidade for menos identificada a satisfação do maior número de necessidades e a renovação sem limites de objetos de lazer, o ciclo do hiperconsumo estará encerrado. Então, teria que mudar a civilização, e para mudar a civilização tem que mudar os desejos, e tem que mudar o conceito de felicidade, consequentemente. Segundo a hipótese desenvolvida aqui, é paradoxalmente menos a partir de uma revolução do modo de produção, aí eu peço licença aos marxianos aí, no modo de produção, que é uma revolução dos valores ou de uma mutação cultural reavaliadora dos gozos imediatos que é preciso esperar semelhante transformação. Interessante isso aqui, né? Ele fala que o que tem que mudar é o patos, né? É isso que ele fala que tem que mudar, senão não muda o resto, né?
mudar o que é amado, mudar os gostos, né? Mudar os gozos, tem que mudar isso. Então, é um problema do desejo, né? Eu gosto da forma que o Lipovetsky coloca isso. Não é só um problema de política ruim, de governos ruins, de grandes empresas capitalistas. É um problema de como nós somos educados e socializados em termos de desejos, né? Isso aqui conversa com o que é o que você ama, né? Do James Smith, né? E coisas nessa linha. Agora eu vou citar aqui na verdade, vou citar o Wolterstorff, mas o Wolterstorff, num artigo dele, esse livro aqui, ó, The Future of Hope, o futuro da esperança, tem vários capítulos legais. Mas aí tem um capítulo aqui sobre o título é esse aí, Seeking Justice in Hope. O Wolterstorff escreveu muito sobre justiça. Mas aqui ele está citando Tomás de Aquino, né? Ele gosta muito de citar o Tomás. Tomás de Aquino oferece uma análise caracteristicamente lúcida da esperança. A esperança, no fundo, é uma forma especial de desejo. É diferente do medo, em que seu objetivo é um bem de algum tipo, ou ao menos algo que a gente considera bom. É diferente da alegria, em que o objeto é um bem futuro e não presente, né? No caso da alegria, é presente, né? O bem. No caso da esperança, ele é futuro. É diferente é diferente do desejo por pequenas coisas. Então, o desejo por você não tem esperança de comer uma torrada de manhã quando se levantar, porque é uma coisa irrelevante assim. Você só quer comer a torrada. E a esperança é diferente do desespero, em que esse objeto que é mais difícil de obter não é algo impossível de obter, ou seja, é algo possível. Então ele acha essa definição admirável, né? Mas eu acho que o ponto deu para entender. É um desejo ligado com uma possibilidade, né? E o que nos faz pensar, e eu quero começar com essa sugestão, que para a gente dar uma resposta ao modo como a nossa civilização funciona e que é destrutivo para o planeta, tem que mudar os centros de desejo. E a esperança mexe com isso. Esse é o meu ponto. A esperança mexe diretamente com a economia do desejo. E se a gente não mexer nisso, não mexe no resto. Fiquem com isso aí em mente, tá? Mas vamos falar, então, da esperança cristã e o destino da natureza, em termos da grande narrativa, né? Cristã. Gente, existe esperança para a natureza, na visão cristã, ou a esperança é só para os indivíduos, né? Então, a gente recomenda muito aí o Surpreendido pela Esperança do T. Wright, como alguns gostam de falar, né? Do N.T. Wright. É um livrinho muito legal mesmo. Ele, às vezes, é apresentado como mais inovador do que ele é de fato, mas ele organizou a discussão sobre o futuro em termos de uma virtude, né, na vida cristã, que é a esperança. Eu achei que isso foi mais bem feito do que geralmente os manuais de escatologia fazem por aí. Ele tem um capítulo muito legal também nesse livrinho aí, Surpreendido pelas Escrituras, em que ele fala sobre esse tema do meio ambiente e esperança, né? Mas olha só, ele conta uma história interessante no livro, no segundo ali, o Surpreendido pela Escritura, quando foi a primeira vez que ele encontrou essa discussão. Deparei-me pela primeira vez com o problema que estou discutindo aqui durante um fim de semana de palestras em Thunder Bay, Ontário, em 1982 ou 83. Para minha surpresa, o principal tema das perguntas não era o significado das parábolas ou da cruz, nem a encarnação em si, mas a ecologia. Ele foi falar sobre outro assunto, sobre a questão da escatologia do Novo Testamento, a ressurreição de Jesus, e o que implicava interpretar o reino de Deus a partir da ressurreição de Jesus. Isso aí foi virar uma série famosa de livros dele, né? Jesus e a Vitória de Deus, lá um clássico dele lá, que não está em português, não. Só um dos volumes sobre a ressurreição que está em português. Mas o que ele fala é que ele foi falar sobre esse assunto antes do livro ser publicado e todo mundo encrencou com a ecologia. E ele ficou encafifado com isso. Mas é porque a implicação da retomada da ideia de reino na pregação de Jesus, que o N.T. Wright estava fazendo, uma implicação disso é que havia uma esperança para a Terra. Mas aí os crentes estranharam, porque a escatologia popular que ele estava encontrando era de que não tinha esperança para a Terra. Então aí surgiu essa questão, surgiu essa interrogação. Algumas pessoas na igreja diziam que não adiantava se preocupar com as árvores, chuvas ácidas, poluição de rios e lagos das águas ou mudança climática em relação à época do plantio e da colheita, porque Jesus estava voltando logo
e o Armagedon destruiria o mundo presente. Além de não adiantar se preocupar com o estado do ecossistema, isso era algo não espiritual, mas uma forma de mundanismo, que distraía as pessoas da verdadeira missão do evangelho, que era a salvação e o sustento das almas para uma eternidade espiritual. Então, pronto, era um mundanismo. Então, gente, esse grilo, eu encontrei esse grilo também. Encontrei esse grilo. Por causa do Ministério do Schaeffer e do Ministério do John Stott, que tinham muito interesse na questão ambiental também, por volta ali de 1982 ou 3, foi fundada a Rocha, a Associação A Rocha. A primeira ministério deles foi em Portugal, quando o Peter e a Miranda Harris abriram uma casa e começaram a desenvolver um trabalho para proteger uma área que era ponto de parada de pássaros que migravam para a Europa, né, da África para a Europa, e eram vários pássaros, e tinham o mesmo ponto de parada, o mesmo pit stop, numa região lá em Portugal. E o povo queria construir um condomínio lá, só que isso ia ter um impacto terrível ambiental na Europa inteira, por causa dos pássaros. Aí eles criaram esse projeto ambiental, foi super legal e conseguiram impedir lá a destruição desse lugar aí, né, de passagem aí dos pássaros. E eles observavam pássaros. John Stott gostava de observar pássaros. Ele falava disso. E, gente, agora o Schaeffer influenciou muito por causa desse livro, porque o Peter Harris conheceu o Schaeffer também. Né? A gente estava na fundação da Rocha Brasil, a Rocha depois fechou, mas quando ela foi fundada em 2000 foi o quê? 2006? Acho que foi 2006. A gente perguntou para o Peter Harris o que era a Rocha, e ele falou que era um labri ecológico, né? Eu citei isso na outra palestra lá. É uma espécie de labri ecológico. Então, o Peter e a Miranda Harris criaram esse projeto na mesma época que o N.T. Wright estava ouvindo essas coisas. Quando foi 2005, a gente estava ajudando um amigo nosso, Marcos Custódio, no projeto de divulgar a Rocha, em Belo Horizonte, e a gente foi em algumas igrejas falar sobre a questão ambiental e o cristianismo. Eu lembro de uma igreja que a gente foi, que ele deu a palestra lá, e depois foi responder perguntas, o pessoal agradeceu, falou que achou muito bonito a iniciativa, ele estava atrás de apoio financeiro das igrejas também, né, para lançar a Rocha Brasil. Mas aí o povo disse o seguinte, numa dessas igrejas, o líder falou assim, a questão é que, por mais que seja uma coisa louvável e tal, como Jesus está voltando, o mundo vai ser destruído e o meio ambiente vai ser destruído. Então, a prioridade da igreja seria evangelizar. Eles não poderiam ajudar financeiramente a missão. E aí, foram todos para as suas casas, né? É bíblico isso, né? Cara, foi todo mundo para casa depois dessa. Gente, o problema é que não foi uma, nem duas, nem três vezes essa história. É sempre a escatologia. O mundo vai acabar, então para que cuidar do meio ambiente? Sempre a escatologia do fim do mundo. E isso é intrigante. Então, a gente precisa ter uma visão de conjunto desse negócio, né? Com a visão da natureza. Então, assim, repassando os temas básicos. Ponto principal, um dos pontos principais do Schaeffer de poluição e morte do homem foi a antropologia cristã mesmo, né? Pensa numa linha vertical e uma linha horizontal, né? Então, a linha vertical separa Deus e o mundo aqui, tá? Deus e o mundo. Então, do lado esquerdo, Deus, infinito e pessoal. Do lado direito, o mundo, finito e impessoal, a criação, né? Mas onde está o ser humano? Veja que interessante aí. O ser humano está do lado esquerdo em relação ao mundo, do mesmo lado de Deus, por ser pessoa feita à imagem de Deus. Mas ele está abaixo da linha horizontal, separado aí de Deus e junto com o mundo, porque ele é finito, é criatura. E existe uma diferença qualitativa criador-criatura. Então, gente, o ser humano está nessa posição aí singular, né?
ele tem alguma coisa a ver com Deus, mas ele tem alguma coisa a ver com o mundo. Ele tem um parentesco com Deus e um parentesco com o mundo, né? E em sentidos diferentes, evidentemente. E eu queria que a gente tivesse isso em mente aí, porque no background de muita neura, muita dúvida que o pessoal tem sobre a nossa relação com o mundo, tá isso, né? Os cristãos tendem a pensar em si mesmos como feitos à imagem de Deus e como separados do resto do planeta, né? Como se a gente não compartilhasse ali da mesma biosfera, dos mesmos biomas, da mesma herança genética, né? Original, enfim, da mesma matéria orgânica, das bactérias, né? Todo mundo aqui está assim, compartilhando bactérias com outros, né, animais e outros seres humanos. Então, existe um contínuo, né? A Bíblia fala que Deus fez os animais do pó da terra e depois ele fez o homem do pó da terra também, né? Então, a gente compartilha com o mundo, a gente tem um parentesco com a natureza, né? Outro dia eu disse aí que a natureza é a nossa irmã, né? O pessoal ficou meio estressado aí. Mas, enfim, aí ficaram com medo de ser panteísmo isso, né? Não, panteísmo é outra coisa, não tem nada a ver. E também a ideia, e ninguém está falando de mãe natureza, irmã natureza é justamente para não dizer que é a mãe natureza, gente. Atenção, atenção. Então, a gente tem uma participação aí com a natureza, né? Nós temos um parentesco com ela, porque a gente faz parte do mesmo sistema. Mas a gente tem uma diferença, sim, nós somos feitos à imagem de Deus. Então, o que que significa? Nós temos responsabilidades em relação à criação. E aí entra o mandato criacional, né? Justamente por causa da sua posição singular, o homem recebeu esse mandato. Gênesis 1:26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, aves do céu, gado, animais selvagens, todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou. O homem e mulher os criou. Então, aí nós temos a imagem e semelhança, né? Então, nós temos seres humanos como uma criação distinta, né, do resto da criação, com uma relação especial com Deus e uma relação de governo sobre a criação. E aí nós temos Gênesis 2. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para que o homem cultivasse e guardasse. Gente, cultivar e guardar. Isso sintetiza muito bem as nossas responsabilidades com a criação. Então, o ser humano é convocado a criar a partir do que Deus criou, né? Isso é o cultivo, né? Então, a ação histórica formativa humana, a ação cultural humana, é essa ação de responder ao comando divino, produzindo a partir da criação outras coisas, ou explorando os potenciais da criação. Mas isso tem que ser feito de um modo que o jardim seja protegido, porque há invasores, sendo o principal invasor, um invasor espiritual, que a gente sabe na história lá, a serpente, né? Satanás aparece ali através da serpente para trazer o mal, trazer a maldição para a criação de Deus. Então, cultivar e guardar envolve ação criativa, mas também proteção, né? Agora vejam só, Salmo 8, um salmo aí bem famoso que é reconhecido como tendo uma referência, fazendo uma referência a Gênesis, né? Ó Senhor, nosso Senhor, como teu nome é magnífico em toda a terra. Tu que puseste tua glória nos céus, da boca dos pequeninos e de bebês fizeste brotar força por causa dos teus adversários, para fazer calar o inimigo e o vingador. Quando contemplo teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, tudo isso aqui está lá em Gênesis, né? Que é o homem para que te lembres dele, o filho do homem para que o visites, tu fizeste um pouco menor que os anjos e o coroaste de glória e honra. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés. As ovelhas, os bois, os animais selvagens, aves do céu, peixe do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Ó Senhor, nosso Senhor, como teu nome é magnífico em toda a terra. Gente, esse salmo é muito legal. Nesse salmo, nós temos aqui claramente a ideia dessa criação do homem, a imagem de Deus, dentro de um templo divino, né? Tudo isso foi feito para a glória de Deus, é a glória de Deus que se manifesta nos céus, né? Na criação, mas o homem tem o domínio sobre as criaturas. Ele tem domínio sobre as criaturas.
Esse homem é coroado de glória e honra. Isso aqui é muito significativo. Então, mais de um intérprete do Antigo Testamento notou que essa coroação de glória e honra pode ser entendida como uma outra forma de falar sobre a imagem divina, a Imago Dei. Ou seja, Imago Dei teria a ver com governo, a Imago Dei teria a ver com representação. Isso tem disputas, né? O Tiago vai falar sobre isso aí depois. Mas eu estou na escola que concorda com essa interpretação, que a imagem divina tem a ver com a posição e a capacidade de representar os interesses do Criador no mundo. E sendo o mundo um templo, né, para a glória de Deus, que é uma interpretação de Gênesis capítulo 1 e 2, então, representar esses interesses é oficiar o culto cósmico, né? Isso seria uma função do ser humano. Gente, enfim, essa representação, claro que ela tem uma implicação moral, eu quero destacar isso antes de meu ponto principal, mas é o seguinte, assim como Deus criou o mundo, cada coisa no seu lugar, ele espalhou as criaturas, foi construindo o templo, e cada setor, por assim dizer, desse templo é dominado por uma criatura, sendo que no centro disso nós temos a imagem da divindade, que ficava sempre no meio dos templos, né? E é o próprio homem a imagem da divindade oficiante do culto cósmico, no relato lá de Gênesis. Agora vejam, Deus trata a sua criação com integridade, cada coisa na sua ordem, cada coisa do jeito que ele a fez. Se Deus trata a criação desse jeito, não deveríamos tratar nosso próximo com integridade semelhante? Se Deus trata a árvore como árvore, máquina como máquina, homem como homem, eu, como uma criatura da mesma categoria, não deveria fazer o mesmo, tratando cada coisa com integridade, em sua própria ordem, e pela razão mais elevada, porque eu amo a Deus, eu amo aquele que criou tudo. Então, gente, a ideia que o Schaeffer coloca, né, é que se nós somos feitos à imagem de Deus, como representantes de Deus, e isso conversa muito com essa interpretação que eu mencionei aí da Imago Dei, então a gente precisa pensar o que Deus queria para a criação e agir de acordo com o que Deus queria. Então, compreender as criaturas e agir de forma íntegra em relação a elas é representar a Deus, exatamente. Né? Então, agir como vice-regente, né? Como vice-governante divino no mundo, significa isso. Então, você não pode dar usos para a criação que sejam contrários ou destrutivos em relação aos usos que Deus queria dar. Então, isso faz parte dessa função de representação. Agora, obviamente, com a queda no pecado, a relação do homem com Deus se corrompeu, mas também a relação do homem com a criação, né? Então, o Schaeffer fala no Poluição e Morte do Homem que o homem está separado da natureza, é a própria natureza da natureza. E o que acontece quando a natureza fica autônoma, como acontece na mente materialista moderna, é que a natureza não tem propósito, não tem um uso correto, ela não tem um destino. Então, não faz sentido falar em integridade da criação. Né? Não faz sentido falar em uma forma normal de tratar a criação, porque não existe norma, né? Que não existe uma ordem divina para o mundo. Então, uma criação sem significado e sem propósito se torna um mero objeto, instrumento na mão do homem. Então, aí meio que, brincando com a expressão que ele mesmo usava, né, que quando a gente deixa a natureza autônoma em relação à graça, a natureza devora a graça, aí o Schaeffer muda o jogo aqui, vira a mesa e fala assim, e por outro lado, a natureza sem Deus é uma coisa sem propósito. E o homem devora a natureza, então, porque ela cai sob a lógica da razão instrumental. E o homem vai simplesmente devorar a natureza. E isso é resultado da queda, né? Então, essa distorção na nossa relação com a criação é resultado do pecado. E isso vai trazer juízo de Deus, né? Apocalipse 11, eu gosto de citar esse trecho. Lá no finalzinho, né, depois que o sétimo toca a trombeta, se diz lá que Deus está vindo como juiz para trazer o julgamento, dar o galardão e para destruir os que destroem a terra. Esse texto é chocante. Chocante. Mas, enfim, parece que realmente faz parte do nosso estado de pecado o fato de que nós estamos destruindo a terra. Né? E Deus quer resgatar a terra também. Agora, a Aliança da Preservação fala um pouco sobre esses interesses. Então, existe uma criação, um pacto criacional. Aí nós temos a queda. Mas aí depois que o homem é expulso do jardim e tal,
Deus podia destruir o mundo por causa do pecado, e ele decide não destruir totalmente, ele destrói parcialmente, e aí faz uma aliança. Está lá em Gênesis 9, o Schaeffer discute muito essa aliança, e os teólogos do pacto falam muito sobre isso. Gênesis 9, estabeleço minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus, esse é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porei nas nuvens o meu arco e será por sinal da aliança entre mim e a terra. Gente, isso aqui é muito claro, né? Verso 12. Um pacto de Deus com quem? Com os seres humanos e os seres viventes. Vejam isso. Deus tem um pacto com as árvores, Deus tem um pacto com os animais, Deus tem um pacto com as bactérias, Deus tem um pacto com os seres vivos, né? Ele tem um pacto. Nós estamos num pacto também, mas os bichos estão também, os seres vivos estão também. Então, essa é uma aliança do quê? De que Deus não destruiria a terra, né? Tem gente que fala assim, não, essa é a promessa de que Deus não destruiria com água, né? Então, eu só vou colocar aqui uma objeção, que eu acho que não faz sentido, tá? Que Deus teria falado que ele não vai destruir com água, mas vai destruir com fogo. Então, só para vocês entenderem. Se entra um ladrão, tá? O ladrão tem uma faca na sua mão esquerda e um revólver na sua mão direita, tá? Aí você se assusta, né? O ladrão entrou e você fala assim, por favor, não me mata. Aí o ladrão vira e fala assim, tá bom, eu não vou te matar com esse revólver. Isso não é muito animador, vocês concordam? Qual seria o ponto de Deus prometer que nunca mais ia destruir a terra e blá, 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 com água, para depois dizer que ia queimar todo mundo no fogo? Eu preferia a água. Se é assim, é melhor a água mesmo. Entendeu? Então é o seguinte, a aliança da preservação não é... Isso seria pegadinha, gente. Com licença aqui. Isso chama pegadinha. Deus não faz pegadinha. Não faz sentido isso, tá? Se tem um pacto de Deus com a criação lá no dilúvio, é porque ele não vai destruir a terra, ok? Enfim, pelo menos eu acho que é assim. Se tiver um irmão que pensa diferente, eu respeito sua opinião, embora eu acho que você está errado. Então, a aliança da preservação. O Schaeffer diz o seguinte, o mesmo tipo de ênfase é encontrado na aliança da criação que Deus fez na época de Noé. Deus faz uma promessa que incorpora toda a criação, ele não a menospreza. O que Deus fez, eu também, que sou uma criatura, não devo menosprezar. Então, esse é o ponto, né? Deus fez aquele pacto demonstrando o quê? Misericórdia, amor, compromisso com a sua criação, né? Então, isso nos atinge, obviamente. Então, nós temos criação e temos o pacto da preservação. E o pacto da preservação, qual seria o ponto de Deus prometer que não ia destruir o mundo, gente? Não fica claro isso na aliança noaica. Mas depois da Tábua das Nações, de Gênesis, o que Deus faz? Chama Abraão. Não é Moisés, não. Moisés depois. Chama Abraão. Para que Deus chama Abraão? Em ti são benditas todas as famílias da terra. Então, Deus tinha lançado uma maldição depois do pecado. O dilúvio foi uma manifestação da condenação divina, mas a promessa de Deus que não ia destruir a terra ficou em aberto isso, porque, ok, o Senhor não vai destruir a terra, vai fazer o que com ela, então? Vai ficar assim? Aí depois, quando vem Abraão, nós ficamos sabendo que Deus vai trazer uma bênção, ou seja, a aliança da redenção, que vai de você, enfim, ela é antecipada, né, nas alianças, ou preparada na aliança abraâmica, mosaica, davídica, e finalmente chega a nova aliança com Jesus, e a coisa que Deus vinha aos poucos introduzindo, ela aparece completamente. Colossenses 1. Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado, em quem temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito sobre toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Visíveis, invisíveis, tronos, dominações, principados e poderes, tudo foi criado por meio dele, para ele. Ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Isso é criação, né? Então, por meio de Jesus, tudo foi criado e é sustentado. Mas aí vem depois o quê? A redenção. Ele é o cabeça do corpo, a igreja, o princípio, o primogênito dos mortos, para quem tudo tem o primeiro lugar, porque foi da vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Gente, não tem jeito de ficar mais claro isso aqui. Gênesis 1 diz o quê? No princípio criou Deus os céus e a terra. Os céus e a terra era uma forma dos antigos falarem tudo, gente, o todo. Nós hoje falamos assim, o universo.
Quem gosta de Marvel fala dos multiversos, né? Então, a gente tem as nossas linguagens para falar do todo. No Novo Testamento, uma linguagem muito usada era todas as coisas, tapanta, né? Era muito usada também. Paulo usa muito essa linguagem, todas as coisas. Mas uma forma de falar isso é os céus e a terra. Os céus e a terra é o universo, na versão antiga. Então, o universo inteiro é reconciliado por meio da cruz. Então, tem uma reconciliação de alcance cósmico. Agora, isso implica, gente, esperança para a natureza. Isso implica esperança para a natureza. Então, vamos para Romanos 8. Porque, para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação foi sujeita à vaidade, não voluntariamente, ou à inutilidade, né? Mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Gente, esse trecho de Romanos 8 é sensacional demais. Porque o Paulo, claramente, assim como está lá em Coríntios, ele incorpora aqui na esperança da redenção, e ele é muito claro em Romanos 8, que nós estamos aguardando a nossa adoção, que é a redenção do nosso corpo. É essa glorificação aqui. Só que o Paulo diz que quando o nosso corpo for glorificado, redimido, que toda a criação vai ser redimida do cativeiro da corrupção. Ou seja, o plano de Deus não é nos salvar e destruir a criação, mas redimir a criação. E a criação está aguardando uma libertação, assim como nós, né? Ela está aguardando uma libertação, não é uma destruição, tá? Não é um incêndio. A criação está aguardando a sua libertação. Isso é claríssimo. Tem jeito de ser mais claro do que isso. É a libertação da criação. Agora, parece que a libertação da criação acontece quando? Com a revelação dos filhos de Deus, que aí tem a ver com a ressurreição, né? Que é que nós vamos parecer com Jesus quando ele se manifestar, e aí toda a criação vai ser resgatada também. Agora, o que é interessante é que em Romanos 8, Paulo trata a revelação da glória dos filhos de Deus como a nossa transformação à imagem de Cristo. Né? Os que de antemão conheceu também predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja primogênito de muitos irmãos. Né? E aos que predestinou, como é que é? Os que predestinou, esse também chamou, os que chamou também justificou, os que justificou também glorificou. O que é interessante nesse encadeamento? É que o destino final, que é que é a imagem divina, é a glorificação. E a glorificação é, de acordo com o Romanos 8, aí, 18 a 22, o marcador da renovação da criação. Então, existe uma relação entre a criação ser renovada e a imagem de Deus ser reconstruída em nós. Elas são simultâneas em Romanos 8. E faz todo sentido, porque Deus criou o mundo e colocou o homem com a sua imagem para ser o representante divino na criação. Então, a criação ficou sujeita à inutilidade quando o sacerdote do templo criacional e o vice-rei divino entrou em pecado, e quando ele é restaurado, né, por meio de Jesus, a criação toda é restaurada também ao seu propósito original, né? Então, faz sentido isso. Essa ideia da Imago Dei como implicando esse poder de representação do propósito divino no mundo, um dos autores que, assim, um dos biblistas que escreveu muito bem sobre isso, é uma referência, o próprio N.T. Wright teve influência dele, é o Richard Middleton. Esse livro, The Liberating Image, é muito fera sobre Imago Dei, então eu recomendo ele. Mas aí, veja só, o N.T. Wright vai na mesma vibe, olha o que ele diz. Quando os seres humanos estiverem em ordem, a criação estará em ordem. Esse é o objetivo final, a amplitude completa e gloriosa da soteriologia de Paulo. Estamos errados em imaginar que seu único objetivo era a salvação dos seres humanos, por assim dizer, longe do mundo, longe da ordem criada. Assim como nos propósitos de Deus, Israel era a primeira de toda a raça humana, o primogênito, né, das nações, os seres humanos são os primeiros de toda a criação, são os primogênitos da criação toda. E é assim que tem sido desde Gênesis 1 e 2, e é assim que Deus deseja que seja no fim. Né? Então, a nossa ressurreição conduz à ressurreição da criação, né? A renovação de toda a criação.
Então, nós somos os primeiros nesse sentido. E daí que a restauração da imagem divina no ser humano é necessária para a criação toda ser restaurada. O Deus Criador cumpre a aliança que fez com Abraão, provendo um êxodo para superar todos os êxodos. A história do grande êxodo final, o êxodo da raça humana, e com ela de toda a criação. Então, isso é um dos pontos fortes da interpretação que o N.T. Wright faz de Romanos, é muito legal. Não concordo com tudo, né? Eu tenho divergência sobre a concepção e justificação dele, mas a interpretação dele de Gênesis a partir do Êxodo é sensacional. Naquele livro, O Dia que a Revolução Começou, tem um capítulo sobre a cruz em Romanos, em que ele apresenta a leitura de Romanos a partir do Êxodo. É muito fera. E eu acho que faz todo sentido isso aqui, por várias razões. Mas não vou entrar em mais detalhes. Agora, vejam só, gente. Imago Dei, hein? Começamos falando do Schaeffer lá atrás, Imago Dei. Carregar a imagem de Deus significa não apenas resolver-se consigo mesmo, mas refletir essa imagem na criação como uma sábia mordomia. A renovação da vida humana, a qual somos chamados em Romanos 8, 12 a 17, deve surgir e surge na responsabilidade cristã pela criação, no presente e também no futuro. Deus já começou essa grande obra final da nova criação. Pelo batismo e pela fé, essa pessoa deixou para trás a velha ordem do pecado e da morte, né? O batismo é o êxodo. Agora, aplique isso ao cuidado que o cristão deve ter com a boa criação de Deus. Gente, o insight aqui do N.T. Wright é muito bom, cara, mas faz muito sentido. Todo cristão já ouviu que o objetivo da nossa caminhada cristã e da santificação é nós sermos parecidos com Jesus. Perfeito? Corretíssimo. Mas o que acontece? Qual é o escopo total do parecer-se com Jesus? É claro que, em primeiro lugar, se trata de nós nos sujeitarmos à vontade de Deus e amar o próximo. Mas o que isso significa para a vida de cada um? Olha, para a vida de cada um significa uma ética de amor a Deus e de cuidado aonde a gente tiver que trabalhar, onde tiver que fazer. Então, nem todo mundo vai ser apóstolo, mas quem vai ter que cuidar de um pedaço de terra e vai plantar, tem que fazer isso de outro jeito, justamente por causa da ética de Jesus. E qual que é o outro jeito? Olha, gente, o outro jeito é o espírito messiânico, o espírito davídico, que era o quê? De pastorear e cuidar do rebanho, do povo de Deus. Né? E Davi é justamente um representante de Jesus. Ou de Gênesis, né? Deus não mandou o homem cultivar e guardar o jardim. O homem tinha que ter protegido o jardim e protegido a mulher da serpente. Então, se trata de um ethos de cuidado. E esse ethos de cuidado, nem assim, pega a ética de Jesus e aplica em vários contextos, e você vai chegar nisso. Entendeu? Então, por exemplo, agora não é difícil pensar isso. Vocês acham que Jesus ia ser o cara que ia estar muito preocupado em salvar as almas e não ia ligar para a gente destruir o mundo? Tipo assim, porcalhau arruda? Jesus não ia ligar para isso. Porque a ética de Jesus é só o amor ali para, enfim, libertar o pecador e curar as pessoas e pregar o reino de Deus. Ok, tá. E aí os pecadores estão acabando com o Rio Arrudas em Belo Horizonte. Jesus ia deixar quieto isso? Claro que não. Aí você fala assim, por que Jesus não falou de todos esses assuntos? Gente, o ministério de Jesus foi entre 1 e 3 anos. Jesus deu um modelo, ele é o pioneiro, né, da nossa fé, não está lá em Hebreus? É o padrão, é a referência. Agora você tem que pegar o modelo de Jesus e ver assim, qual que é o modelo de Jesus na minha vida que estou estudando engenharia? O que é o modelo de Jesus na minha vida em que eu sou jardineiro? O que é o modelo de Jesus na minha vida que eu sou médico? O que é o modelo de Jesus na minha vida que eu sou advogado? Está entendendo? Mas a lógica é a mesma. Jesus restaura a imago Dei, a função de representar os interesses divinos na criação, com as pessoas, com os animais, com todo mundo, com tudo. Né? Esse é o ponto. Vocês se entenderam aqui, mas isso é fundamental para entender o resto. Né? Agora, assim, a ética da coisa, até que os crentes pegam. O problema é que tem uma pedra no meio do caminho. E a pedra no meio do caminho é a escatologia do fim do mundo, né? Nosso problema aqui é gravado pela radical e equivocada interpretação da expressão do reino dos céus como um lugar para onde o povo de Deus vai após a morte, e não como um reino de Deus sobre essa terra, é que séculos imaginando que o jogo cristão era ir para o céu quando morrer, deixaram a igreja, e muitas vezes as igrejas mais devotas, estagnadas em um gnosticismo parcial, mesmo sem percebê-lo, enxergando o mundo atual como essencialmente mal e o propósito da salvação como fuga do mundo.
Então, desenvolveu-se no cristianismo uma escatologia da avertiva, né? O que é o objetivo nosso? É transmigrar. Tipo lá no platonismo e no neoplatonismo. É transmigrar e esse mundo aqui vai acabar, vai ser destruído, não importa, né? Esse é o nosso destino final. E aí o Andy Wright fala, isso é uma espécie de gnosticismo. Por quê? Porque se a criação não está sendo redimida no fim, você está chegando perto da blasfêmia creatoris, né? Isso é o grande heresia gnóstica, blasfêmia creatoris, é a blasfêmia do Criador. Então, Deus criou o mundo, mas a criação não importava, no fim das contas, era secundário. E isso, enfim, não encaixa com a ressurreição, com a encarnação, não encaixa com nada disso. E aí tem textos que são usados para falar isso, né? Por exemplo, Jesus em João 18,36, meu reino não é desse mundo. E aí muita gente tira daí a conclusão de que o reino de Deus é no céu e não tem nada para nós aqui na terra. Só que Jesus também diz em Mateus 28,18 que toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Olha, se o reino de Deus é no céu e não tem a ver com esse mundo, por que Jesus falou que ele tem autoridade na terra? Então, o reino de Deus, o meu reino é desse mundo, é uma referência à origem do reino. É que ele não vem a partir do mundo, pelos métodos do mundo. É que não é um outro sistema político qualquer, é isso. Mas não é que esse reino não se expressa no mundo, ele se expressa no mundo. Não tem outro lugar para o reino de Deus expressar, não. Senão a gente para de orar o Pai Nosso, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, não é isso? A oração do Senhor. Então, essa interpretação de João 18,16 é furada. Filipenses 3,20. Nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos, né, um Salvador, Jesus, que transformará o nosso corpo de humilhação, né, para ser semelhante ao corpo da sua glória, segundo o seu poder de sujeitar todas as coisas, né, a sua vontade. Está lá em Filipenses 3, né, citando o resto aí. Mas, gente, isso é outro trecho assim que é muito mal empregado, né? Eu não coloquei a situação toda aqui, mas eu não estou com a minha Bíblia ensinada aqui, não, mas eu acho que com essa aqui vai dar. Gente, Filipenses 3, ó, ele diz isso lá no verso 20, né? Mas qual que é o contexto? O contexto é o seguinte, capítulo 3, cuidado com os cães que praticam o mal, mutiladores que exigem circuncisão. Ele está falando dos judaizantes. Por que os judaizantes exigiam circuncisão? Porque para eles era importante passar a ideia para os seus compatriotas judeus que o evangelho não era uma negação do judaísmo, era um reforço do judaísmo. Então eles pregavam o evangelho e circuncidavam os gentios que viravam judeus também. Ou seja, o judaísmo estava crescendo. Aí Paulo vira e fala assim, não é nada disso. Através de Jesus eu entendi que essas coisas são refúgio. E eu sofri a perda de todas essas coisas. A identidade não está baseada nisso. E aí ele fala sobre que ele abriu tudo, mão de tudo por amor de Jesus. Ele, no final do texto, ele fala isso, né? Que esse pessoal aí, que eu já falei, são inimigos da cruz. O Deus deles é o apetite. Eles só pensam na vida terrena. O que ele está dizendo aqui? E aí ele fala, nossa pátria está nos céus. É que a pessoa que macula o evangelho, a palavra da cruz, para poder ficar bem com os compatriotas judeus, só pensa nas coisas terrenas. E aí Paulo está dizendo o seguinte, a nossa pátria não é o judaísmo, não é Jerusalém, Israel. Nossa pátria está nos céus. É isso que ele está dizendo. Então, isso aqui ele está dizendo que as coisas terrenas não importam? Não, não é isso. Ele não está dizendo que trabalhar não importa, que arte não importa, que política não importa. Não é isso. Ele está dizendo que o seu coração não pode ser aprisionado por essas coisas. É simplesmente isso que ele está falando. E está questionando os judaizantes. Colossenses 3,2, é outro texto. Pensai nas coisas do alto e não da terra. Também foi usado isso. Mas plantar árvore é coisa da terra. E a Bíblia manda pensar nas coisas que são do alto, né? Então não é para você pensar nisso. Gente, mas de novo, Colossenses, quando você lê ali o que são as coisas da terra e as coisas do alto, Colossenses capítulo 3, cara, é fácil você entender aqui, é só ler o resto do texto. O que são as coisas terrenas? Olha só. Imoralidade sexual, impureza, desejos maus, ganância, mentira, raiva, roubo. Coisas terrenas é pecado, gente. É isso que... E o que são as coisas do alto? É só ver na lista aqui, ó. As coisas do alto é o caráter de Cristo,
humildade, mansidão, paciência, compaixão, bondade. As coisas terrenas é o velho homem, as coisas do alto é o caráter de Jesus. Por que chama coisas terrenas o pecado? Porque é o modo do homem natural buscar felicidade e sucesso. Aí ele faz por meio de pecados. Então, isso é o quê? Isso é a mente carnal, terrena, né? Então, Paulo não está dizendo, pensem nas coisas que são do alto. Então, você não tem que fazer Enem, não tem que estudar, não tem que trabalhar, não tem que cuidar de sua mulher. Eu tive um colega, quando eu era adolescente, que ele dizia que fazer vestibular era bobagem. Ele era membro da igreja lá que a gente participava. Na época era vestibular, né? Bobagem, porque Jesus vai voltar, isso aqui tudo vai acabar, então você não tem que fazer vestibular, não vai dar nem tempo. Eu falei assim, cara, mas você não acha que é bom? Também tem que pesquisar na universidade, eu usava uns argumentos assim, eu estava na oitava série ainda. Aí ele falava assim, não, você vai ver que não vai dar nem tempo. Antes de você chegar na faculdade, Jesus já voltou, não vai dar nem tempo. Então, o que é isso? É o irmão que ficou pensando nas coisas do alto, né? Não, não. Isso aí está errado, tá? Isso não é pensar nas coisas que são do alto, não. Isso aí é outra coisa. Apocalipse também. João sobe para o céu, né? Para ter aquelas visões celestiais. Então, tem gente que usa isso também para falar sobre o céu como sendo um lugar separado permanentemente da terra. Mas, Apocalipse 21 fala sobre novo céu e nova terra e sobre a cidade santa, Nova Jerusalém, descendo do céu, né? Daí o N.T. Wright destaca isso, que vai acontecer uma conexão céu e terra, que de algum modo os dois vão juntar aí. E o que nós chamamos céu hoje como um lugar separado, não vai ser mais assim separado, vai ter uma conexão, né? Mas, enfim, a Nova Jerusalém desce do céu, isso tem que ser lembrado, né? Volta de Cristo também, Jesus vai voltar e vai levar a gente embora. Vocês lembram daquela música? Eu não pus a letra aqui. O mercado está vazio, como é que é? Nananã, nananã. Esqueci o resto da música, gente. Mas é a música que fala dos aviões, né? Que os aviões sem seus pilotos vão caindo, rumo para a destruição, né? O rei está voltando, o rei está voltando. Aí a música fala assim: Aleluia, ele vem me buscar. Ou seja, eu vou embora, né? Gente, quantas vezes eu cantei isso querendo ir embora mesmo, né? Mas porque eu era crente, tinha muito bullying na escola, então eu queria mais que Jesus voltasse e fosse embora, né? Para Jesus me buscar. Gente, não está errado, tá? Você querer que Jesus te busca, não. Tá? Continua orando para Jesus te buscar. Mas vamos esclarecer um negócio aqui. 1 Tessalonicenses 4, a parúcia, né? Então, o Paulo diz o seguinte, no verso 16 aí, sobre a vinda do Senhor. Ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o Senhor descerá do céu com brados, os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que estivermos vivos seremos arrebatados com ele nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Nos ares, aí muita gente fala assim, é isso, nós estaremos para sempre com o Senhor nos ares. Então, é isso que não está claro, porque a palavra usada para Paulo para a vinda do Senhor aí, parúcia, que é usada em outros trechos por ele, tinha um uso padrão na época do Novo Testamento. O uso padrão disso, e político, era que quando uma autoridade estava vindo para a cidade, podia ser um procônsul, podia ser o prefeito de outra cidade, podia ser o imperador romano. Então, se dizia que era a parúcia, a vinda do imperador. E o que era o costume da época? Você procurar comentário bíblico aí de Tessalonicenses, você vai ver isso. É que na parúcia, os dignitários, as autoridades da cidade saíam da cidade e, a certa distância, eles iam se encontrar com o imperador romano para voltar para a cidade com ele em comitiva. Então, essa era a prática standard de visitas de autoridades e dignitários em cidades do mundo greco-romano. Era a parúcia. Tem até um momento lá no Novo Testamento que o pessoal sai da cidade para receber Paulo e voltar com ele para a cidade. Como se o Paulo fosse uma grande autoridade. Assim, até é notório isso, né? Mas a prática é essa, a parúcia era isso. E não faz sentido Jesus voltar e ficar nos ares e não pisar na terra. Jesus vai voltar e voltar para a terra. Então, nós não vamos ser arrebatados para ficar no céu. A gente vai ser arrebatado para encontrar com o Senhor nos ares e voltar em comitiva.
Para onde? Para a terra. Para a terra, voltar para cá. Né? Então, o próprio Antilote fala sobre isso, mas não é o único comentarista. Né? A palavra parúcio, ou aparição real, era usada para descrever a vinda de César quando ele visitava uma cidade ou voltava para sua casa em Roma. E o que acontecia em tal parúcio era que os principais cidadãos saíam para encontrá-lo e escoltar, né, o seu senhor até a cidade. Como o Apocalipse deixa claro em vários lugares, com ecos em outros livros do Novo Testamento, a questão é que Jesus reinará na terra e os fiéis irão encontrá-lo em sua aparição real, como os discípulos na estrada para Jerusalém, só que com um triunfo genuíno, e escoltá-lo de volta ao mundo que é seu por direito, que ele vem reivindicar, julgar e reinar com a sábia soberania que cura. Fim do mundo, né? Lá em Mateus 24, o povo perguntou para ele, depois que ele falou, não ficará pedra sobre pedra, né? Aí os discípulos perguntaram, dize quando acontecerão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo, né? O fim do mundo, Mateus 24. Então, não vai ter o fim do mundo? Jesus também, no capítulo 28, fala, estou convosco todos os dias até a consumação do século, ou até o final dos tempos. Essa tradução ajuda, né? Eu só não sei por que o pessoal usa palavras diferentes para traduzir o mesmo termo grego. O termo grego não é cosmos, é aion, né? Cosmos é mundo, mas aion é era, tempo, né? Então, Jesus, na verdade, lá em Mateus 28, 24, ele fala do fim da era, do fim do século, o fim da era presente, assim como ele fala da consumação do século depois. Assim também, Romanos 12 fala para a gente não se conformar com esse mundo, não. Não vos conformeis com este século. A palavra é o quê? Esse tempo, aion, essa era, né? Então, o fim do mundo na Bíblia, nesses lugares aí nos evangelhos e em Paulo, não é o fim do mundo enquanto ordem espaço-temporal, planeta Terra, florestas, não é isso. É o fim de um tempo, é o fim de uma ordem, é o fim de uma era, é um tempo e um sistema governado pelos homens contra Deus. É o fim da Activitas Mundi, da cidade dos homens. Não é o fim do planeta Terra, tá? Não é o fim do planeta Terra. Não tem isso aí, né, no Novo Testamento. Agora veja aí, 1 Coríntios 10. O fim já chegou num outro sentido, né? O Paulo fala sobre uma série de advertências, ele fala o seguinte, né, sobre os pecados do povo que morreu no deserto, e ele está ensinando sobre a ceia do Senhor. Aí ele fala o seguinte, lá em Coríntios, tudo isso lhes aconteceu como exemplo e foi escrito como advertência para nós, sobre quem o fim dos tempos já chegou. Algumas traduções dizem os fins dos séculos já chegaram. Então isso é interessante, né, porque isso esclarece ainda mais o ponto. A era vindoura já está passando. O fim do século já está acontecendo. Já começou o fim, né? Então, nós estamos em plena transição, porque o juízo vai acontecer e Jesus já ressuscitou, né? Então, é verdade que nós estamos no tempo do fim, mas o tempo do fim é o fim de um tempo, tá? O tempo do fim é o fim de um tempo. É importante ter isso em mente. Agora, gente, e 1 Pedro? 1 Pedro não fala que vai tudo queimar? Sabei, antes de tudo, que nos últimos dias virão zombadores, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Pois de propósito ignoram que desde a antiguidade, pela palavra de Deus, existiram os céus e a terra, e ela foi tirada da água através da água. Foi pelas águas que o mundo daquela época foi destruído pelo dilúvio. Pronto, aqui está a base bíblica. Eu sei que vocês lembraram quando eu falei do Noé. Olha aí. Mas pela mesma palavra, os céus e a terra de agora têm sido guardados para o fogo. Pronto. Reservado para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. Contudo, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos queimando se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Se todas essas coisas serão assim destruídas, que tipo de pessoas devem ser? Pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando e esperando ansiosamente a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus se dissolverão pelo fogo e os elementos ardendo derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Por isso, amados, enquanto aguardais essas coisas, esforçai-vos para que sejais achados em paz por ele, imaculados e irrepreensíveis.
Gente, esse era o texto que eu sempre usava nas aulas de escatologia, muitos anos atrás, para dizer que, enfim, o mundo ia ser destruído pelo fogo, né? Mas eu comecei a ter sérias dúvidas sobre essa interpretação mais recentemente. E a pá de cal foi quando eu li um livrinho do Wim Witker, que foi o diretor internacional do Labri, até poucos anos atrás, ele se aposentou, ele é um Sir, né? Não é Sir porque Sir é na Inglaterra, mas ele é cavaleiro lá da coroa holandesa, né? Mas ele foi diretor do Labri Internacional e o Vim me influenciou bastante nisso aí. Ele até veio aqui, deu palestra sobre isso no Brasil em 2007. Ele chegou a vir aqui. E ele tem um livrinho que é muito interessante, o título é o futuro, como é que é? O glorioso futuro do planeta Terra. Por que ele escreveu esse livro? Porque tinha um outro livro que foi escrito por um cara muito antes, não era o Hal Lindsey, não, é um outro cara, esqueci o título, o nome agora, mas era um escritor de escatologia que escreveu um livro intitulado O Futuro do Glorioso Planeta Terra, e que ele falava que o planeta Terra vai ser destruído por uma guerra atômica. Então, a capa do livro era o planeta Terra pegando fogo. Era o futuro do glorioso planeta Terra. E ele pegava a 1 Pedro, e pegava lá, sabe onde fala os elementos ardendo se desfarão? Ele fala assim, gente, Pedro viu profeticamente o que ia acontecer no século XX, que foi a fissão do átomo. Porque isso é o quê? É a quebra dos elementos. Como os elementos são quebrados, é a fissão do átomo, só libera energia e pega fogo. Então, tudo pega fogo, né? Então, isso foi o que Pedro viu. Era uma profecia de uma grande guerra atômica que vai derreter o planeta Terra e aí vai vir uma nova criação. Entendeu? Gente, só que não. Primeiro que isso é absolutamente anacrônico. A palavra estoiqueia não significa elementos químicos da nossa tabela periódica, gente. Vamos lá, chega aí, mano. Não, não, isso é uma leitura anacrônica. Estoiqueia era, assim, na literatura judaica da época, nem era usado também, às vezes o pessoal usava para terra, água, ar e fogo, mas estoiqueia era mais usado para falar sobre os anjos ou potências espirituais que dominavam essas forças naturais. Esse era o uso na literatura, em boa parte da literatura judaica da época. E o Paulo também usa essa expressão em Colossenses com um sentido muito próximo, se referindo a revelações de anjos daqueles principados e potestades, né? Os estoicheia tu cosmu, os elementais, né? Então, existem razões para entender que, quando ele fala desses estoicheia, ele está falando sobre anjos poderosos, como os judeus helenistas pensavam na época, nos lugares celestiais. Gente, o que são esses anjos poderosos nos lugares celestiais? São os mesmos que Paulo fala lá em Efésios 5, ok? Que estavam nos céus compreendidos dessa forma, como um lugar que não era, enfim, não era o céu não é um teto, né, gente? Vamos entender assim. Era um lugar de habitação desses seres espirituais. O Enterwright faz uma interpretação na mesma linha, né? Ele vai na mesma linha de forma independente que o Vim foi, né? Mas não é só isso que é interessante ali. Eu vou citar outra coisa aqui. Quando ali em Pedro se diz, ó, voltando lá no trecho, se diz que as obras que há na terra, no versículo 10, vão ser descobertas. Tem umas versões antigas que traziam vão ser atingidas. E isso era uma tentativa de adequar a interpretação do final do verso com a ideia de que os elementos vão se queimar, e os elementos seriam os átomos, né? Que vão ser quebrados. Mas o que acontece? A palavra para descobertas é a mesma palavra do verso 14, está vendo ali? Esforçai-vos para que sejais achados em paz por ele. Essa palavra, gente, que foi traduzida como atingidas outras traduções, euretesetai, ela significa encontrar, significa achar ou recuperar. Quando tem, por exemplo, aquelas parábolas de Jesus, da dracma perdida, que a mulher achou a dracma, é a mesma palavra, é ser encontrado, é ser recuperado por Deus, essa é a ideia. E os elementos, como eu disse, provavelmente são uma referência a textos textos do judaísmo helenista que falam sobre esses elementais, né, sobre esses espíritos nos lugares celestiais,
E seria uma referência a Isaías 34, que fala sobre como os céus, quando chegar o dia do Senhor, os céus vão ser queimados e vão se enrolar. Né? Então, isso seria uma referência a uma escatologia em que Deus iria destruir os principados e potestades e inutilizá-los. Né? É uma linguagem parecida com o que tem em 1 Coríntios também, que Paulo usa. E em Romanos, Paulo usa também essa linguagem. Se você voltar no trecho lá, você vai ver o seguinte, que os céus vão passar com grande estrondo. Isso seria uma referência a Isaías. E os elementos queimando se dissolverão. Os elementos é todo o exército do céu. Isaías fala que o exército do céu vai ser destruído. Isaías fala isso. Então, o exército do céu vai ser destruído. É isso que são os estoiquer. Agora, a terra e suas obras não vão ser destruídas. A terra e as suas obras serão encontradas. Por quê? Porque hoje elas estão sob o domínio de principados e potestades. Então, vai vir o juízo de Deus, os céus vão se enrolar, os exércitos do céu vão cair, vão ser destruídos, a terra e as obras que nela há vão ser descobertas. E aí vai ver o quê? Vai ter um grande juízo, né? Obviamente. Mas o que acontece? O fogo significa o quê? Olha, o fogo é o juízo de Deus, mas também significa purificação. Aí você fala assim, não, mas a linguagem do fogo não é usada para os crentes. 1 Coríntios, quando Paulo fala do capítulo 3, 1 Coríntios, capítulo 3 e 4, Paulo fala ali claramente sobre o dia do Senhor, que vai revelar a obra de cada um, pelo fogo. E alguns, a obra é o quê? Ouro, prata, pedras preciosas, vai permanecer. E o que é palha, feno, madeira, vai queimar. Então, o fogo não é a destruição da matéria. O fogo é um grande ato de purificação divina, que vai destruir os principados e potestades nos lugares celestiais, que estão em rebelião contra Deus, e vai recuperar a terra. E as obras vão ser reveladas. Né? E aí nós vamos ter novos céus e nova terra, embora, obviamente, em sentidos diferentes. Né? Então, o que é o assunto ali de Pedro? É de um grande juízo de Deus que vai destruir as forças espirituais e vai revelar a terra e as obras, e nós temos que nos preparar para sermos encontrados em santidade e justiça. Né? Agora, para dar um exemplo disso, é como os dias de Noé, Mateus 24. A vinda do Filho do Homem se dará à semelhança dos dias de Noé, porque nos dias anteriores ao dilúvio, todos comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não se deram conta até que veio o dilúvio e levou a todos. E assim será a vinda do Filho do Homem. Atenção aqui, gente, esclarecendo o negócio. Isso aqui muitas vezes é usado naquela linguagem, naquela mentalidade do... como é que chama aquele livro, aquela série de livros? Deixados para trás. O que é o negócio de deixados para trás? Vem o arrebatamento e leva todo mundo que é crente, não é isso? E aí, quem ficou para trás vai pegar fogo, porque é o juízo. Não é isso? É a linguagem que a gente é mais comum. Mas veja, presta atenção aqui em Mateus 24. O dilúvio levou quem? O dilúvio levou embora o povo de Deus ou levou embora os ímpios? Presta atenção aí no texto. O dilúvio não levou embora o povo de Deus, o dilúvio levou embora os ímpios. Então, estando dois homens no campo, um será levado e outro deixado, né? Aí eu assim, quem vai ser levado? É quem foi arrebatado, não é isso? Não. Não é isso que Jesus está falando aí, não. Jesus está falando que quem foi levado é quem o dilúvio levou, é juízo. E quem foi deixado? Quem foi deixado é o povo de Deus. O povo de Deus foi deixado. Estando duas mulheres trabalhando no moinho, uma vai ser levada e outra deixada. Quem vai ser levado? O ímpio. Quem vai ser deixado? O povo de Deus. Ora. Mas esse é o ponto lá de Pedro. O ponto de Pedro é que vai vir um juízo de Deus e a terra e as suas obras vão ser reveladas e os ímpios e esses poderes espirituais vão ser queimados, entendeu? E a terra vai ser purificada e os exércitos do céu vão cair e a nova Jerusalém vai descer do céu e acabou. Não tem nada de bomba atômica explodindo no mundo, não. Não tem nada disso lá em 1 Pedro. Não tem nada disso lá. O que isso implica? Tá? O que isso implica? Lembrando, né? A interpretação lá de Tomás de Aquino pelo Nicholas Wolterstorff. Né? A esperança é uma forma de desejo. Esperança não é você odiar o mundo e querer que ele queime.
Esperança é você aguardar novos céus e nova terra nos quais habita a justiça e desejar esse mundo. E isso tem implicações práticas. Trabalhar pela justiça não requer, em meu julgamento, otimismo. Frequentemente, alguém trabalha pela justiça e é chamado a fazê-lo em situações como socorrista de ambulância, que tenta ressuscitar seu paciente sem expectativa de sucesso. O que esse trabalho requer é esperança, esperança de um trabalho de um tipo peculiar. Eu gosto desse ponto do Walterson. Esperança leva à ação. Quando a esperança está presente, ela leva à ação, mas ela tem que ser a esperança correta. O que é a esperança correta? 1 Coríntios 15, o capítulo da ressurreição. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é inútil. Gente, esse texto é sensacional. Esse texto significa que a ressurreição, de algum modo, não apenas vai recuperar os nossos corpos, mas ela faz com que todo o trabalho que nós fazemos no mundo hoje, que aparentemente é provisório, tenha um destino futuro. De algum modo, ele não será inútil. De algum modo, ele vai ser incorporado na nova criação. Então, parece que a ressurreição divina toca não apenas o nosso corpo ou espírito, mas também os nossos investimentos. Também são alcançados pela ressurreição. Gente, isso é absolutamente sensacional e tem implicações para pensar a questão ambiental. Negar uma paixão cristã pelo trabalho ecológico, quando nós sabemos que Deus vai renovar a criação e que as nossas obras feitas nele não são inúteis, então negar essa paixão por colocar o mundo em ordem na medida que é possível nesse momento é negar a bondade da criação, o poder de Deus na ressurreição e no Espírito e talvez negar a ambos, o que diz o N.T. Wright. A ressurreição significa que aquilo que você faz no presente é importante para Deus. Não sei como uma árvore que eu plantei hoje terá ligação com as árvores maravilhosas que estarão no mundo recriado de Deus. Contudo, sei que no novo mundo de Deus, de justiça, alegria e esperança para toda a terra, começou quando Jesus saiu do túmulo na manhã de Páscoa. Esse mundo já começou. Então, existe um futuro para o planeta. Tá? Existe um futuro. E existe um futuro para o que a gente faz hoje. Sei que ele chama a mim e a você para vivermos nele pelo poder do Espírito dele e assim sermos pessoas da nova criação aqui e agora, criando sinais e símbolos do seu reino na terra como no céu. A sua ressurreição e o dom do seu Espírito significam que somos chamados a criar sinais reais e eficazes da criação renovada de Deus, mesmo no meio da era presente. Gente, é assim, eu ainda sou um pecador, o velho homem ainda atua, meu corpo ainda não está ressuscitado. Mesmo assim, eu ainda não estou glorificado e representando totalmente a imagem de Deus, mas eu sou chamado a já viver à luz dessa realidade hoje, a imitar Jesus agora. O que o N.T. Wright está dizendo é que a gente devia estender essa lógica a tudo que a gente faz. Então, a gente tem que viver moralmente, considerando a imortalidade, a ressurreição e a vida eterna. Então, a gente também devia cuidar do planeta com o mesmo pensamento. Se a ressurreição vai ser a ressurreição de toda a criação, então a gente também já devia amar e cuidar da criação como se ela já fosse, não fosse passar pela morte. Igual a gente vive também, hoje. Nossos valores são pautados pela ressurreição e não pela mortalidade. Ou seja, não pelo desespero, mas pelo aquilo que Deus vai fazer. Então, vamos fazer a mesma coisa com a criação, está entendendo? É como se a gente estendesse a lógica da santificação para a nossa relação com o planeta. Só transferir e fazer a mesma coisa. Interessante é que o Francis Schaeffer dizia a mesma coisa. Eu demorei bastante para decidir sobre a palavra substancial, mas ela eu acho que é a palavra certa. Carrega a ideia de uma cura que não é perfeita, mas é real e evidente. Por causa da história passada e da história futura, somos chamados para viver dessa maneira agora pela fé. O Schaeffer fala que a gente pode viver uma cura substancial nas nossas emoções, no nosso coração, nos nossos relacionamentos. Ora, baseado no fato de que haverá uma redenção total no futuro, não somente do homem, mas de toda a criação, o cristão que acredita na Bíblia devia ser agora o homem que, com a ajuda de Deus e no poder do Espírito Santo, está tratando a natureza na direção da forma que ela terá, ou será. Ela não será perfeita agora, mas devia haver algo substancial, ou estamos perdendo o nosso chamado. O presente chamado de Deus ao cristão e à comunidade cristã na área da natureza, da mesma forma em que
na área da vida pessoal cristã, em termos de espiritualidade, em verdadeira espiritualidade, é que deveríamos exibir uma cura substancial aqui e agora entre homem e natureza, natureza e ela mesma, tanto quanto como cristãos possamos fazê-lo. Então, já expressar a salvação agora, né? Ou seja, o mandato de Gênesis 2 de cultivar e guardar o jardim continua valendo, especialmente se nós esperamos a ressurreição. Ele continua valendo hoje. Estou acabando já, Tiago. Os cristãos, entre todas as pessoas, não deveriam ser os destruidores. Nós deveríamos tratar a natureza com respeito gigantesco. E daí, né, eu repito esse ponto aqui, que eu acho importante, um ponto do Schaeffer, que São Francisco estaria correto quando ele se via como irmão das criaturas. Nesse sentido, da nossa proximidade com a criação e das nossas obrigações em relação à criação, né? E aí ele faz essa observação, assim, que eu acho muito relevante. Por que os cristãos evangélicos ortodoxos produziram poucos hinos contendo um conceito tão belo numa colocação teológica apropriada? É o conceito que o The Doors usa, né, numa música deles, da criação como irmã, né? Então, o Schaeffer pergunta, por que não? Por que a gente tem dificuldade de pensar assim? Eu acho, gente, que é porque nós temos dificuldade de entender a nossa vocação e imagem de Deus. Acho que a dificuldade é isso aí. E isso acaba tirando a oportunidade de testemunho, de evangelismo, né? Em nossa geração, estamos perdendo uma oportunidade evangelística. Então, o Schaeffer fala isso, eu citei isso na outra palestra, no mês de agosto. E nós estamos vivendo um subcristianismo na falta de compromisso com a criação. Isso é muito forte, gente. Mas o Schaeffer fala isso aí, ó. Nós estamos vivendo e praticando um subcristianismo na área da nossa responsabilidade ambiental. Mas eu entendo que o que causou esse subcristianismo tem muitas coisas, mas um elemento é uma escatologia ruim. E eu acho que se a gente tem uma escatologia de esperança, realmente, que não é, ao invés de nos fazer celebrar desastres naturais e guerras, né, ela nos faça amar a criação e trabalhar nela, antecipando uma nova criação através dos nossos gestos. Então, se a gente tiver esse tipo de escatologia que está associada com a virtude da esperança, eu acho que isso vai destampar o compromisso ético do cristão. Eu acho que é muito importante discutir escatologia quando a gente vai discutir meio ambiente. E aí, claro, esse é o título do artigo, né, do Anti-Wright, eu coloquei para finalizar. O que estamos esperando? Jesus está voltando, então vamos plantar essas árvores. Muito bem. Gente...